Então, beleza. Jesus disse aos seus discípulos: o vermelhinho vão ser falas de Jesus, tá? Havia um homem rico. Aqui, ó. Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí, o administrador... Opa. Ah, tá ruim pra grifar. Vou deixar quieto. Aí o administrador pensou: o patrão tá me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Ei, cachorros. Os cachorros estão latindo aqui. O patrão tá me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho forças pra cavar a terra. Não tenho forças pra cavar a terra. E tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei. Já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Olha o plano dele. Então, ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou pro primeiro: quanto é que você tá devendo pro meu patrão? 100 barras de azeite, respondeu ele. Aí o administrador disse: aqui tá a sua conta. Sente-se e escreva 50. Ó que carinha pilantra. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 80, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. O que vocês acharam disso, gente? Deu pra entender o que aconteceu aqui? O administrador, né, não estava mandando muito bem. O patrão resolveu mandar ele embora. Aí quando ele foi ser mandado embora, ele falou: poxa, eu já não tenho mais força, né, para poder plantar, né, fazer as coisas com as minhas próprias forças. E eu também não vou querer ficar pedindo esmola, né, agora que eu vou perder meu emprego. Então vou dar um jeitinho. Vou pegar aqui as contas do meu patrão, vou chamar as pessoas que estão devendo dinheiro para ele e vou propor para elas: ó, escreve aqui que você está devendo menos dinheiro pro meu patrão. Em vez de você estar devendo 100, fala que você está devendo 50. Aí pro próximo, ó, em vez de você falar que você está devendo 100, fala que você está devendo 80. E aí o patrão elogiou o administrador, mesmo ele sendo desonesto, elogiou ele pela sua esperteza. Ai, que loucura. Aí Jesus continuou. Ó, qualquer comentário só avisar, tá? As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Tá falando da gente, pessoal. Aí, as pessoas desse mundo são muito mais espertas do que a gente que pertence à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Pra mim tinha mais algumas coisas aqui interessantes. Mas enfim, poxa, é muito legal como ele ensina pra gente, né, que a gente usar os recursos que a gente tem aqui na Terra pra seguir com o reino, né? Fazer amigos, né? Conquistar coisas pro reino de Deus. O cara desonesto fez de uma forma injusta, né? Por quê? Porque ele não esperava contar com Deus lá na frente, né? Então o que ele fez? Com Exatamente. a própria força tentou dar o jeitinho dele. A gente não precisa fazer isso, de jeito nenhum, não é pra gente ser desonesto. Mas é pra gente usar os recursos, né? Pra poder ganhar amigos. A gente não precisa usar o recurso do outro, mas vamos usar o nosso próprio, né? Vamos usar ele É. em favor de, por exemplo, que nem a gente aprendeu ontem, né? Fazer um,
um banquete, né? Fazer alguma coisa, uma pizza e chamar um pessoal que não pode necessariamente agregar na nossa vida, ou chamar também quem pode agregar. Tanto faz, mas tá gerando laços, né? Não ficar retendo pra gente. E sim ser generoso. E aí ter essa fidelidade no pouco, né? Pra ir avançando, pra sendo colocado sobre coisas maiores. Algum comentário aí? Não. Beleza, vou seguir. Aí os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: Para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. É, a gente acha que. É que os fariseus, eles achavam que dinheiro era a recompensa de Deus. Hum, Qual versículo você tá, Daniel? agora eu tô Desculpa, no 15. 15, já tá. Isso daí é uma coisa pra gente tá atento, né? Ter cuidado. Teologia da prosperidade também pensa dessa forma, né? Essas É. coisas não valem nada para Deus. E são coisas do mundo, são criações. O dinheiro é uma invenção, né? O dinheiro é uma invenção. Nós precisamos É verdade. dele? Não necessariamente. Ele é um recurso, né? Ele é um caminho para a gente poder ser usado. A gente tem que se deixar ser usado, utilizar desse recurso. E não idolatrá-lo, né? Assim como Jesus disse aqui, ó. O escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, a dois senhores. A Jaque sempre fala isso aí, ó. O outro senhor que tem na Bíblia é o dinheiro. Então a gente não pode servir a dois ao mesmo tempo. 16. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele. Aí a Mari sempre faz um comentário muito pertinente. Ela fala: essa palavra esforço, ela era utilizada para atletas, né? E olha o esforço que um atleta faz. Come direito, né? Ele dorme num horário correto, ele é todo regrado, né? Dorme, acorda no mesmo horário, tem toda uma disciplina, né? Se esforça todos os dias com exercício físico. E aí a gente tem que pensar da mesma forma. Estamos fazendo o mesmo, né? Para entender as coisas de Deus e aplicá-las na nossa vida. Isso requer esse esforço, né? A gente tem que garantir que a gente está fazendo esse esforço sobre a boa notícia. Antes, até a época de João Batista, eram sobre profecias dessa época que ia chegar. Essa época já chegou e hoje cabe a nós, né, nos esforçarmos para entrar no reino de Deus, né, e já viver ele aqui na terra e depois viver ele na sua plenitude na eternidade. É mais fácil o céu e a terra, 17, tá? É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Como isso é forte, né? Como a Bíblia, ela é completa, linda, precisa e tem tanto a nos ensinar. Às vezes, algumas pessoas mal intencionadas pegam um versículo fora de contexto e falam: tá vendo? A Bíblia está desatualizada. Cara, a Bíblia sempre tem contexto. Ela foi escrita por um autor X, né, com uma intenção X para um público X dentro de um determinado contexto. Quando a gente analisa essas coisas e analisa os textos dentro do todo, cara, ela é perfeita, ela se completa. Que isso, Fox? Fox tá latindo. Ela se completa, e aí Jesus falou: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Para quem não é. Para quem é historiador, né? Acadêmico, a análise que as pessoas têm da Bíblia é que, assim, como há uma preocupação muito forte em garantir que as mesmas sejam as mesmas palavras que estão lá, né? Nas traduções, nas cópias, desde anos. Tamanho é o zelo pela palavra, né? E é o principal livro do mundo, né? É isso aí, é a nossa Bíblia. É o principal livro do mundo, mais vendido, que tem mais cópias no mundo todo. Mais traduzido para todas as línguas.
E há uma preocupação enorme em que cada detalhe dela esteja ali presente. Ela é uma caça ao tesouro, cada detalhe dela é muito importante, é muito profundo. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Eu não entendi por que esse versículo está aqui, né? Parece meio aleatório. Mas um ensinamento importante, né? Seguindo. Aí Jesus continuou. É que eu leio o comentário. Por favor. O Antigo Testamento permitia o divórcio, mas não o aprovava. Está em Deuteronômio 24. E os rabinos dos dias de Jesus debatiam acerca do que dava legitimidade ao divórcio. A escola de Shammai só permitia que um homem se divorciasse no caso de infidelidade, ao passo que a escola de Hilel admitia o divórcio por praticamente qualquer motivo. Contra essa visão displicente, Jesus disse que romper o voto de casamento por meio do divórcio e se casar novamente era o mesmo que cometer adultério. Em outras passagens, está em Mateus 5 e Mateus 19. Jesus apresentou uma clara exceção para os casos de infidelidade. Mas por que uma exceção? Eu não entendi que tem uma exceção aqui. Ele disse que era adultério, né? Mas a exceção no caso de infidelidade. Ah, tá. Mas não nesse texto, né? Ele apresenta, mas não aqui, né? Em Mateus 5, 19. Ah, perfeito. Mateus 5, 32 e Mateus 19, 9. Jesus continuou. Que aí lá ele fala, né? A não ser caso haja adultério. Aí, ok. Uhum. Jesus continuou. Obrigado, amor. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Olha aí, esse cara tá aproveitando, né? Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu. Aqui é o 22, tá? O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Jesus fala constantemente do inferno, porque ele nos ama, é pra gente estar esperto, né? Ele quer que a gente não vá para lá. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar. Que eles os escutem. Pois é, né? Que é o quê? Que é uma vantagem a mais? Poxa, todo mundo aqui é a mesma coisa. Temos a palavra, né? Para melhorar nosso caminho. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. E aí essa é a verdade que acontece com Jesus, né? Porque Jesus ressuscita. E aí os que não escutaram, né, Moisés nem os profetas, escutaram com o coração, né, não com o entendimento. Não acreditaram na ressurreição de Jesus, né? Negaram ela, quiseram apagar, né, quem acreditou nela e estava através disso fazendo milagres, né, que eram os apóstolos. Então,
essa é a realidade. A gente tem aí a palavra, tem pessoas que vão só se preocupar com as coisas dessa vida. E aí algumas delas, né, pode ser que vão parar aí nesse lugar de sofrimento, no inferno. Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que a gente possa escutar essas palavras, que elas entrem no nosso coração, que elas transformem o nosso coração, a nossa vida, que a gente possa um dia estar lá no céu, desfrutando da mesa com o pai Abraão. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Quem gostaria de orar para a gente encerrar? Posso orar? Claro, por favor. Amém. Vou mudar aqui também. Pai, no nome... Eu vou botar. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra revelada nessa manhã, Amém. sobre a parábola do aqui na minha Bíblia escrito assim, sobre a parábola do administrador desonesto, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra penetre nos nossos corações, Pai, que possamos verdadeiramente viver tudo que está escrito, todas as leis, tudo que o Senhor colocou para nós, Pai. Amém. Que a gente não venha temer a falta, né, Sim. como ele colocou, do dinheiro, que a nossa esperança, o nosso socorro estejam voltados para Ti, porque realmente o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, meu Pai. Amém. E nós queremos te louvar e te agradecer nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, por toda a provisão. Queremos abençoar a nossa nação brasileira, Pai. Em nome de Jesus, guarda o Brasil, Pai. Sim. Em nome de Jesus, guarda cada um que está aqui no grupo, Daniel, sua esposa, a Jaqueline, a avó dele, a Elisa, Senhor. Cada um que vai agora para os seus trabalhos, para os seus corres do dia a dia, Senhor. Amém. Seja com cada um, Pai, que possamos ser referenciais nessa terra, nessa geração, Pai, para que outros possam vir, Senhor. Em nome de Jesus, assim como Jaque me influenciou, que nós venhamos juntos influenciar mais pessoas para terem sede da tua palavra, para terem sede de te conhecer em verdade e em espírito, Pai, e viver um evangelho sobrenatural, Pai, porque tu és Deus soberano, Deus fiel e Deus poderoso, Senhor. Amém, Nos Deus. guarda, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor, e abençoa esse dia, essa terça-feira, iniciando o mês de novembro, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que será um mês de vitórias, de conquistas, meu Pai. Um mês abençoado. E se não vier vitória também, Pai, mas que não deixamos de permanecer os olhos fitados em Ti, para os altos montes, que é o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.